Amigos da TV Serra, quero cumprimentá-los. Olá, tudo bem? É hora da nossa entrevista do dia, o nosso fato jornalístico, a pauta do momento em destaque aqui na nossa programação nos canais 26 e 526 da NET. O que é daqui você vê por aqui, nossa gente se encontra na TV Serra. Além dos canais 26 e 526, você pode nos acompanhar ainda também pelo Facebook, TV Serra Farroupilha. Então vai lá, curte a nossa página, siga a nossa página e esse programa está na íntegra também no Facebook. Ainda tem o nosso canal no YouTube, TV Serra Farroupilha, com todos os conteúdos que são gerados e produzidos pela nossa equipe. E ali você vai encontrar uma playlist com todos os programas, todas as editorias da TV Serra. Também temos o nosso canal no Instagram, que leva os destaques do momento. Eu peço a licença dos senhores nesse momento para fazer a remoção da máscara única e exclusivamente agora durante o vídeo. A gente não pode ainda ficar sem máscara na rua, não dá. É falta de atitude, é falta de um comprometimento nosso com relação ao combate, à prevenção ao coronavírus. Use máscara, lave as mãos com água e sabão. Na falta desses, utilize o álcool gel e mantenha um distanciamento de pelo menos 1,5 m a 2 entre as pessoas. O chamado distanciamento social são medidas que ajudam e que fazem a diferença na questão da prevenção no combate ao coronavírus. Recebo aqui nos estúdios hoje da TV Serra para um bate-papo. A pauta é trânsito. A Semana Nacional do Trânsito nos proporciona uma reflexão maior sobre o trânsito. Como nós estamos no trânsito hoje? O nosso trânsito continua sendo violento, continua provocando muitas mortes. O nosso trânsito, daqui a pouco, ele tem muito desrespeito às regras de sinalização. O motorista se acha o bom da história, ele sabe tudo. Enfim, a questão da educação no trânsito. Por isso, nada melhor do que o engenheiro mecânico com especialização em trânsito, Enio Ferreira, para trocar ideias conosco e nos ajudar a refletir sobre a temática. Enio, te agradeço, obrigado por estar aqui nos estúdios da TV Serra. Fique à vontade, se achares seguro para fazer a remoção da máscara também. Bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, Leandro. Telespectadores da TV Serra, é um prazer estar conversando novamente com vocês aqui. Prazer é nosso em recebê-lo. Enio, quando a gente fala em trânsito, e até eu refleti alguns dias também de que o trânsito tem sido sempre muito forte no quesito número de mortes. Talvez agora a pandemia gere mais mortes do que o próprio trânsito, mas o trânsito tem ceifado milhares de vidas. Que leitura se pode fazer do momento do trânsito? Ainda o nosso trânsito é um trânsito perigoso? Sim, nós tivemos em 2010, o Brasil assinou uma convenção da década com a ONU, né? Com a redução de acidentes na década. Encerramos em 2020 e não tivemos, digamos, ação ou uma reação forte considerando o Brasil inteiro. Ainda o Brasil continua sendo campeão de acidentes de trânsito e as mortes no trânsito têm trazido muita sequela nas mortes ou em sequela nos acidentados. O que a gente poderia justificar, o que justifica esse número ainda elevado de mortes no trânsito aqui no Brasil? Os motoristas estão muito despreparados? Bom, Leandro, eu sou muito crítico, né? Eu vejo que desde 97 nós alteramos, na Lei 9.503, nós alteramos a forma de ensinar as pessoas a conduzir o veículo e nada mudou de lá para cá. Ou seja, aquilo que está na Lei 9.503, que foi a criação das autoescolas, etc., não generalizando, mas temos que generalizar, é uma forma errada da gente ensinar os condutores. A própria legislação, a Lei 9.503, diz que o ensinamento sobre trânsito vem desde as séries iniciais até a universidade. Isso não se vê essa parte e esqueceram. Ficaram só com a parte
gostosa, digamos, tá? De ensinar, fazer de conta que estou ensinando o cidadão a dirigir o veículo, mas não ensino o contexto todo, que é o respeito às normas de condução. Ou seja, eu ensino a pessoa a sentar no carro e andar no carro. O resto é um faz de conta. E por isso que nós não temos hoje o respeito com o próximo na condução do veículo. Nós sentamos no veículo e passo a ser ali, eu sou o prioritário da via, só interessa a mim. Essa falta de respeito com os outros atores do trânsito, o termo que o pessoal gosta muito de usar, os atores do trânsito, desaparece. Eu esqueço que uma hora eu sou ciclista, uma hora eu sou pedestre, e quando eu sento no carro eu sou o único. Eu me acho o dono. Exatamente. Então não interessa a faixa de segurança, não interessa a noninha que está atravessando com dificuldade a via, eu não paro, eu não reduzo. O motociclista, como aconteceu agora comigo, vindo para cá para a televisão, eu ultrapassei um veículo, estava voltando a pista da direita, onde eu devo transitar, e nesse pequeno lapso de tempo que eu ultrapassei, o veículo estava voltando, ultrapassou um motoqueiro pelo meu lado. É um motoqueiro, esse não é um motociclista. Ele ultrapassou pela minha direita. Ou seja, é uma manobra irregular e ilegal. Sim. Né? Se você não cuida, colisão. Ele já estaria no chão. Né? E aí entra um crime de trânsito, com lesões, com de repente óbito, etc. É mais custo para o Estado, é ocupação de leito, é uma viatura que vai atender, é uma ambulância que vai atender, é perda do veículo, a motocicleta, é perda de amassamento do carro, enfim, tudo isso por um gesto de falta de responsabilidade, de respeito com o próximo, com os outros. Né? O fato de rodar pela direita, como eu comentei, é simples se nós andarmos na BR-116, na RS-122, com pista dupla, ou indo a Caxias, nós vemos que o cidadão coloca o seu veículo na pista da esquerda e esquece do mundo. Ele é ali um controlador de velocidade móvel. Aquilo ali, ele simplesmente retém o fluxo de veículos que está atrás dele. É uma obstrução na fluidez do trânsito. Então, os veículos que estão atrás começam a se dirigir para a pista da direita, causando muito mais problemas e eventuais acidentes nessa troca de faixas, porque o cidadão lá na frente se acha que está na velocidade limitada e se mantém ali. A pista é dele, ele comprova. Então, esse tipo de atitudes é que trazem os acidentes de trânsito. Sim. Esses altos números. Exatamente. Tá? Bom, você falava de que nós somos orientados, preparados, não como deveria ser para guiar um veículo. Talvez hoje a preocupação maior é com a parte mecânica do veículo, conduz, guia, marcha, parte do motor e tudo mais, e esquece essas outras regras de conduta no trânsito? Exatamente. E isso deveria ter sido ensinado, ou seja, colocado na cabecinha, lá no início, para criar esta... não me vem o termo agora... Essa cultura. Esta cultura, perfeito. Esta cultura de trânsito, fluidez, é movimento das pessoas todas ligadas. Inclusive, aquela pessoa que não dirige, ou seja, que não passou pelo CFC, ele é um ator do trânsito, vou usar o termo de novo, e quando ele atravessa fora da faixa de segurança, ou mesmo na faixa de segurança, com o sinal vermelho. Ontem, na frente do hospital, na frente da parada de ônibus, uma provável cuidadora de uma senhora idosa, com a senhora idosa, atravessaram a faixa com sinal vermelho. Existe uma placa, pare ali, né, não atravesse, e ela conduziu a senhorinha com dificuldade em pleno sinal vermelho. Em pleno sinal vermelho. Eu estou na faixa de segurança, mas tem uma placa de pare dizendo não atravesse. Né? Então, além de fazer um ato tresloucado, está levando uma senhorinha também correndo risco, e ainda com a probabilidade de envolver um motociclista, um condutor de veículo, a um ato criminoso. Porque aí, o que vem? Atropelou sobre a faixa de segurança duas senhoras. Tu vê que ato criminoso. E quando não foi,
Foi um ato ilegal, irresponsável de uma cuidadora que levou essa senhorinha. Pena que os familiares dessa senhora, se é que é uma cuidadora, se não é um familiar também, não saibam daquilo ali e tomem providência. Atravessar fora da faixa de segurança, na diagonal, atravessar olhando para o celular sem olhar para os veículos. Essas coisas também, como pedestre, também devem ser vistas como essas pessoas que compõem o nosso trânsito. Faz parte da cultura. Quantos acidentes com ciclistas nós temos? Para ciclista, tem legislação. A bicicleta tem que estar de acordo. Tem que ter espelhos. Se vê bicicleta com espelhos? Nenhuma. Ou poucas. O ciclista tem que usar capacete. Se enxerga isso? Um que outro. Né? As faixas refletivas, os retrovisores, né? Os olhos de gato. Onde é que está isso? Iluminação dianteira e traseira. Isso é cobrado? Não é cobrado? Também não se usa? E pronto, e a coisa acontece. Circulam na contramão, desrespeitam o próprio semáforo. Enfim, a bicicleta é um veículo e tem um capítulo só para a bicicleta, assim como o pedestre. Com certeza. O que falta é as pessoas se posicionarem nos seus devidos lugares. Quem é motorista, como você falava anteriormente, daqui a pouco ele é pedestre, daqui a pouco ele está atravessando uma rodovia, cruzando uma rua também. Só que o hábito que ainda predomina nas pessoas é que quando estão no volante, não, aqui eu mando, sai da frente porque eu estou passando. Exatamente. Essa cultura de a prioridade sou eu. Eu nunca me enxergo como parte de um todo. Nós somos um grãozinho de areia, né? Mas quando estamos no trânsito, a prioridade é sempre nossa. Inclusive, nesse ano, a Semana Nacional do Trânsito tem como tema, me chamou a atenção de uma palavra, evite riscos. Evite riscos, né? Todos nós estamos expostos aos riscos, N riscos na nossa vida. E no trânsito não é diferente. De que forma a gente pode evitar riscos no trânsito, N? Rapidamente, como eu já tinha dito, atravessar fora da faixa, utilizar a bicicleta como um meio de condução, né? Com todos os equipamentos de segurança, mas quando nós estivermos no veículo, nós temos que prestar atenção muito na situação da manutenção do nosso veículo. A convite da Polícia Rodoviária Estadual, nós estivemos participando de algumas blitz, só pegando veículos de transporte de produto perigoso, né? E estivemos olhando rapidamente, sem aprofundar demais, a situação de alguns caminhões que estão na via. Tá? E são de causar espanto. Né? Fizemos um relatório e passamos para o comandante, nosso amigo tenente Marcelo Stassak, né? Para que visse a situação dos veículos que estão rodando nas vias. É de alto perigo? É muito perigo. É de muito perigo. Tá? E se constatou pneus carecas, e só vamos pegar caminhões, hein? Falando só de caminhões. Imagina se nós vamos trazer isso para um veículo leve. E cargas perigosas ainda. Exatamente, por cima. É um veículo que tem um cuidado muito especial. Com pneus lisos, sem freio, tanque caindo, a porta sem limitador, sem forro, sem limpador de para-brisa, com sinalização errada, para-choque irregular, enfim, são coisas que trazem risco. Um tanque de combustível caindo, mas o que é um tanque de combustível caindo, né? Ele simplesmente deixa um rastro de diesel na subida da serra e nós vamos ver, como nós tivemos há uns 2 finais de semana atrás, 6, 7 veículos fora da pista, graças a Deus pouquíssimas lesões corporais, apenas de um motociclista, mas tivemos carros capotados, inclusive, porque tinha um rastro de óleo na pista. E aí o veículo perdeu o controle. Sim, aquele cidadão que vai distribuindo aquele óleo ao longo da subida da serra, que vai se espraiando ao longo da faixa, né, vai deixando atrás um rastro de acidentes. Que ele lá nunca vai ser pego, etc., por falta de cuidado com o seu veículo. E aí são as coisas. Vamos evitar risco para a nossa vida e para os outros que estão atrás, dos lados, enfim. Então essa é uma das coisas. O cuidado com o veículo. É normal nós pegarmos veículos sem a mínima condição de estar trafegando. De trafegabilidade. Tá? Muitas vezes por alterações que o próprio condutor fez ou mandou fazer,
não se preocupou com a sua vida, nem com aqueles que estão dentro do veículo e fazem de qualquer maneira. Nós acabamos de ver um veículo agora, onde a suspensão dele foi toda soldada, né? Pega uma peça única, integrada, cortada e é ressoldada. Eu não sou contra a solda nem a modificação do veículo, desde que seja feita com qualidade. E é difícil, Leandro, a gente dizer para o cidadão que aquilo que ele está conduzindo é uma arma e está prestes a disparar. Né? Que a gente está fazendo essa função de engenheiro apontando aqui você tem risco. Muitas vezes as pessoas ficam brabas com o pessoal que está fazendo essa inspeção e eu costumo comparar isso com a atividade do médico. Você vai no médico, né? O médico diz, olha, você está com câncer. E o paciente fica bravo com o médico, né? Porque o médico detectou ali, muitas vezes precocemente, e dá tempo de salvar a vida, e assim a gente está fazendo, olha, o teu veículo tem tal problema, vai quebrar, tem falta de freio, vai bater, tem alguma deficiência, e a pessoa fica brava, não, mas é só para mim ir na missa domingo de manhã o meu carro. Né? Então essa é uma das coisas que a gente preza muito, evitando o risco com o veículo, evitando o risco com atos inseguros, é o excesso de velocidade, a ultrapassagem em locais proibidos, que eu acho que deveria ser banido da face da terra, a ultrapassagem em local proibido. Né? Que geralmente é um dos grandes motivos que ocasionam acidentes de trânsito. Que, complementado pela velocidade, o acidente fica letal. Né? Mas hoje é só pego o fato da velocidade. Esse eu sou um pouco crítico. Nós temos que ter fluidez no trânsito e permitir que o veículo ande mais rápido na via. Porém, eu concordo com o nosso companheiro comandante Tassac quando ele diz que a via deve comportar. E aí eu concordo porque a nossa via, por exemplo, Farroupilha Caxias, ela é completamente cheia de cruzamentos, de intersecções, de passagem de pedestres. Deve ter mais de 20. E aí, então, nós temos que reduzir a velocidade. Mas, assim mesmo, a variação de velocidade é que é prejudicial. Uma hora estás a 80, a outra hora está a 60, daqui a pouco é 30, e aí então o condutor tem que ficar prestando atenção na velocidade e não ao trânsito. Sim. E deveria ser uma velocidade única. Mais constante. Constante. Porém, com os acessos à via reduzidos, as intersecções, as travessias de pedestre também, por faixas elevadas, passarelas, ou túneis, enfim. Mas nós não temos dinheiro nem para fazer... Nem para fechar buraco. O recap do buraco. Quanto mais fazer essas obras de arte aí para facilitar, né? Maior fluidez do trânsito. Bom, nós vamos para o nosso intervalo. Na volta quero provocar o Enio também, porque o Enio tem muito conhecimento na área. Como nós podemos nos educar melhor no trânsito? Eu digo nós porque eu também sou motorista, também tenho minhas falhas, também preciso aprender, preciso me reeducar. O trânsito não é brinquedo. Estar guiando um veículo não é brinquedo. E a gente tem aquele velho hábito. Não, eu estou dirigindo, eu quero estar atento no rádio, quero estar falando no celular. As estatísticas dizem que isso não dá para compartilhar o ato de dirigir com outras atividades. A gente volta em seguida com a entrevista do dia. A Uralcim agora está aqui em Farroupilha, a número 1 de implantes dentários do Brasil. E a Uralcim, juntamente com a odontologia, vai evoluindo e buscando o melhor para os nossos pacientes. Além dos implantes, a gente trabalha também com a harmonização facial. Toxina botulínica, lentes de contato, preenchedores, sempre pensando no melhor para você. Então, se você quer uma melhor mastigação, um sorriso, vem para a Uralcim. A Ecofar tem seu foco nas áreas de limpeza urbana e saneamento básico, com os serviços de coleta, remoção, transporte e tratamento dos resíduos sólidos urbanos, varrição e capina, realização de estudos, pesquisas e projetos de interesse do município de Farroupilha.
Todos os trabalhos desenvolvidos são norteados por seus principais valores: respeito à vida, às pessoas e ao meio ambiente, ética, transparência, resultado e qualidade. Todos somos responsáveis. Ecofar, com você, cuidando do futuro. A Central de Rações atua no segmento de comercialização de rações e acessórios para pequenos animais. Com uma ampla loja em Farroupilha, tem um mix completo de produtos para o seu animalzinho de estimação. Aqui você encontra também caminhas, acessórios em geral e medicamentos para cães e gatos. Presente em Caxias do Sul, Farroupilha e Bento Gonçalves, a Central de Rações está consolidada no mercado pela qualidade, variedade e bom atendimento. Venha para a Central de Rações em Farroupilha e encontre tudo o que você precisa na Avenida Santa Rita, atendendo de segunda a sábado, sem fechar ao meio-dia e com teleentrega pelo fone 54 3412 0958. Por você, a Unimed busca fazer o melhor a cada dia. E é por você que criamos o Espaço Mais Saúde, uma ampla e moderna estrutura no coração de Caxias do Sul, com um cuidado completo em saúde, para quem busca proteção, qualidade de vida, acompanhamento integral, facilidade e um novo jeito de cuidar da saúde. Novo Espaço Mais Saúde Unimed. Por você, estamos ainda mais completos. Já estamos de volta com a nossa entrevista do dia, TV Serra, canais 26 e 526 da NET. Nossa gente se vê por aqui. É nosso convidado hoje, o engenheiro mecânico e também especialista em trânsito, Enio Ferreira. Estamos falando sobre o trânsito. A gente acha que trânsito é brincadeira e não é brincadeira. O número de mortes, de acidentes é uma coisa, o número de mortes é outra, mas continuam muito elevados aqui no país. E eu quero te provocar no seguinte sentido: quando a gente fala em educação para o trânsito, acredito que nós precisamos nos reciclar e nos reeducar constantemente. Que tipo de educação nós precisamos ter para o trânsito, para termos um trânsito mais seguro? Bom, hoje nós estamos com a reciclagem, não, com a renovação da habilitação e agora talvez indo para 10 anos, né? E ali se controla o quê? Exame de olhos ou saúde, etc. Alguma coisa psicológica. E passa por aí. E nós teríamos que ter alguma coisa mais focada na condução do veículo, né? O que nós estamos fazendo. Então, uma forma que a gente tem que começar a pensar. Mas eu vejo hoje que o que está acontecendo em Brasília com a desregulamentação das coisas, isso se torna muito preocupante, né? Nós devemos copiar o que tem lá fora, porém nós esquecemos que nós devemos trazer quem está lá fora aqui para dentro, porque a nossa cultura, voltamos na cultura, ainda é de oba-oba. Nós ainda temos hospitais lotados no Nordeste, principalmente, falamos da faixa de 75%, 80% da lotação de hospitais, somente com condutores de motocicleta que se acidentaram e estavam sem capacete. Tá? Isso são dados que foram apresentados, o médico responsável pelo hospital trouxe esse tema, pedindo uma ação do CONTRAN.
mas isso ainda não é muito bem visto. Existem vereadores que querem fazer uma legislação municipal que não precise usar o capacete. Então, essas coisas que são importantes, nós termos uma visão de que o trânsito hoje no Brasil não pode ser desregulamentada da forma como estão pensando. E nós não estamos falando a nível de presidente da República. A própria Câmara de Deputados começa a colocar algumas coisas que são impossíveis no trânsito de hoje. São, de repente, algumas atitudes que eu vejo como especialista muito populistas. Né? Eu quero agradar o cidadão, então vamos banir o excesso de velocidade. Apesar de eu gostar da velocidade, quem me conhece sabe que eu gosto de andar rápido, mas nós não podemos generalizar. Né? Da forma que estão querendo, não pode mais multar por excesso de velocidade. Deixa fluir o trânsito. E vai ser uma barbárie o trânsito se isso for sacramentado. Então essas desregulamentações que eu vejo como populistas, né, é que me preocupam. Uma das coisas que também eu tenho visto muito são as coisas colocadas na linha de visão do condutor, Leandro, e um celular, daqui a pouco o cara está com o iPad na frente dele, né? Mais aquele filtro de sonhos, que são 3 ou 4 telas, não sei como é que são feitas, aquilo com linha, né? Pendurado um limpador de para-brisa, mais o outro celular aqui na direita, ou seja... Daqui a pouco tem um GPS também por aí. Exato, fica um campo de visão muito limitado, né? Além do fato do condutor não parar na placa de pare nas esquinas, e nós vamos tentar evitar o acidente nas esquinas. Impossível. Impossível. Então, nós permitimos a velocidade, não coibimos a colocação das telas, etc., na linha de visão do condutor, mas o desrespeito, nós teremos uma série de acidentes, a mais ainda, né? Essa cultura que nós temos que fazer. Tu me fizeste a pergunta, acho que eu descambei um pouquinho na resposta, mas nós temos que fazer uma reciclagem, talvez, periodicamente, mas verificando quem se envolveu em acidente, quem não se envolveu, quem foi multado, quem não foi, o tipo de multa, etc. Fazer o tipo de um score, e esse que chegou num determinado nível de pontuação, gravíssima, etc., trazer para não para uma escolinha, mas para uma nova audição, digamos assim, de um especialista. Ainda é o caminho à formação constante dos motoristas? Exatamente. Enquanto nós não pegarmos essa geração que já está habilitada, morreu. Se nós não pegarmos a criança que está lá com 7, 8 anos e começar a educá-la, nós não teremos uma mudança de cultura. Basta ver que a obrigatoriedade da cadeirinha é de 97, já era antes, mas a Lei 9.503, digamos, entrou para fortalecer, de 97, nós temos 20 anos já da Lei 9.503, e nós vemos, basta parar em qualquer esquina aqui em Farroupilha, e nós vamos ver as crianças na frente, né, sem cinto de segurança, longe da cadeirinha. Eu tive Até porque andar no banco da frente, a criança tem que ter no mínimo 10 anos. 10 anos. 10 ou 12? 10 anos. 10. Eu tive o desprazer de ver esses dias, a gente tem que começar a se segurar, né? O pai dirigindo e a criança de pé no banco traseiro, a criança devia ter uns 4 anos, de pé no banco traseiro, com o corpo da cintura para fora, na janela. Leandro, pelo amor de Deus, é irresponsabilidade máxima de um pai desses, né? Não vai me dizer que ele se descuidou. Como é que ele se descuidou? Então trava o vidro, tira a maçaneta para evitar que a criança abra o vidro, amarra a criança no cinto de segurança, enfim, tome uma atitude. Mas essa criança, ela já não foi educada para ficar na cadeirinha desde que nasceu. E aí nós vamos ter um condutor problemático lá na frente. Exatamente, a tendência. Exatamente, porque não existe regra para ela. Não existe. Há um tempo atrás, alguns anos atrás, a gente via que a criança dizia: papai, você passou no sinal vermelho. Era assim, que legal, a lei está funcionando. Hoje já não vemos mais, porque já não existe mais essa cultura lá no início. Sim. Então, perdemos mais uma década
Agora entramos na década 2020, 2030, o Brasil está assinando uma nova convenção, mas não se vê ações, e sim assina convenção, assina decreto, Semana Nacional do Trânsito, mas uma ação positiva, que não é populista, né? Porque se fizer alguma coisa contundente, vai mexer em votos, vai mexer em cargos, e isso é muito triste. É desagradável para o político. Exatamente, vou perder meu cargo, como é que eu vou fazer? É interessante ver também, porque tem muitas mães que ainda insistem em colocar a sua criança, o seu bebê, no bebê conforto, no banco traseiro, no banco dianteiro. Exato. E coloca aí, não, porque aqui eu cuido, porque eu passo o cinto, mas dá uma pancada, dá uma batida, como a gente diz, está aí, não tem proteção, né? Eu vejo que volta e meia tu sais pra rua com a câmera, né? Te faço um convite de ficar uma esquina, uma hora na esquina, só pegando alguns exemplos do que a gente vê dos absurdos das mães com crianças protegidas, né? No colo, ou seja, essa mãe está se protegendo porque ela tem uma almofadinha ali na frente, em caso de uma colisão, ela tem uma almofadinha. A primeira pancada é na criança. Exatamente. Né? Tá? Ela vai comprimir a criança contra o painel. Então, essas coisas que eu não consigo entender. E eu volto a dizer, essas medidas populistas, né, de não vamos atacar tal problema porque vai atingir o meu eleitor. Há uns anos atrás saiu o que seria obrigatório, mas sairia aqui no estado, o governo da Ieda, se não me engano, né, sem falar de partido nem nada, né, mas ficou pronto para o governo seguinte a aplicação da inspeção obrigatória de emissões de poluentes. Né? O governo seguinte colocou esta inspeção como sendo parte da recuperação financeira do Estado. E foi repudiada por todos os deputados, dizendo que isso não, que como é que nós tiraríamos o carrinho do cidadão, o carrinho velhinho do cidadão que está lá poluindo um pouquinho. Né? E hoje nós vemos que essa poluição, um dia como hoje, um dia claro, essa poluição que está sendo feita em Porto Alegre pelos veículos, ela sobe e cai na região da Serra e do centro do estado. Ou seja, a poluição vem refletir na nossa uva aqui e na erva mate, aí embaixo. Né? A poluição dos veículos. Isso causa dano à produção e ao ser humano. Porque a água ruim, a água estragada, a comida estragada, nós sentimos o cheiro e o sabor. A poluição que nós aspiramos, nós não sentimos. Ela é inodora, né? Exato. Então, num corredor de ônibus, numa parada de ônibus ou dentro do ônibus que eu estou aspirando monóxido de carbono, enxofre, o resíduo de partículas do diesel, etc., isso está me contaminando, que eu vou cair lá no leito do SUS. Né? Coitado e que o Estado vai ter que pagar depois. Exatamente, coitado desse cidadão ainda, que além de ficar na câmara de gás, que é um veículo fechado por horas, tá? Ele quando fica doente, ele cai lá no SUS, no leito do SUS, que agora que está melhorou um pouquinho por causa do Covid, mas então o cidadão paga de novo por ser alguma coisa mal gerida, que é o trânsito. E uma outra questão, as pessoas muitos dizem assim, não, eu consigo conduzir, eu consigo dirigir, consigo falar no telefone, eu tenho atenção no celular, eu tenho atenção nas duas situações. Mas as estatísticas, infelizmente, não dizem isso. É possível compartilhar, além do ato de guiar um veículo, um outro ato ao mesmo tempo? Não, a nossa atenção deve ser total no trânsito. Pode ser dividida, sim, só que eu fico dividido, como eu disse, né? Dividido entre atender o celular e dirigir. Ou eu foco a minha atenção no celular, ou eu foco no trânsito. Se eu focar der mais atenção no celular, não vou nem citar o fato de estar tirando os olhos. Tá? Eu estou só no fato de estar falando no celular. Eu estou prestando atenção no que me estão dizendo. E eu vou preparar o raciocínio, a resposta, eu estou perdendo a atenção ao trânsito. E essa perda de atenção é que vai propiciar um acidente. Basta vocês fazerem um teste, né? Falar no telefone com atenção e se tiver algum evento nesse lapso de tempo que vocês estão dirigindo, vocês não têm isso gravado. Isso não vai ficar gravado na memória. Por exemplo, eu passei no pardal aqui em velocidade.
Tá? Estás conversando no telefone e passou pelo pardal. Normalmente a gente olha a velocidade que passou no pardal. Tá? Se tu estiver no telefone, passou pelo pardal e se faça essa pergunta: que velocidade eu passei no pardal? Dificilmente, ou parou de ouvir o telefone. Pode até ter visto a velocidade, mas não gravou. Mas não gravou. Tá? Alguma perda teve, ou no que estava fazendo, ou não naquilo ali. Então, um simples exemplo do que perde. Certo. Perde atenção. Perde atenção. Bom, para a gente concluir o programa, nos últimos 3, 4 minutos, quero te deixar com a palavra final, as considerações finais, enfim. O que nós podemos fazer para que a gente tenha mais segurança no trânsito e que a gente seja mais responsáveis no trânsito? Bom, o trânsito é uma matéria muito vasta, né? Mas se resume em poucos assuntos. É respeito. A partir do momento que eu sentar no veículo, ou sentar na bicicleta, ou estiver caminhando na calçada e pensar que as outras pessoas estão dividindo esse espaço público comigo, que o espaço não é particular meu, né? Esses estão compartilhando esse espaço, e eu entender isso, eu começo a fazer o trânsito mais seguro, mais humano, e aí é que nós precisamos. Não adianta eu pensar que eu no meu veículo, ou eu na minha bicicleta, ou até pedestre, sou mais importante que os outros. Se eu considerar que a minha bicicleta, estando na minha posição na via, mas o veículo que está atrás de mim deve deixar uma distância de 1,5 metro da bicicleta, ele não poderá me ultrapassar sem ir para a contramão. Né? Então, eu começo a ser tremendamente egoísta, individualista, porque eu vou simplesmente na minha bicicleta, pedalando, como o pessoal diz, a bicicleta é o mais ecológico, mas é muito egoísta, porque tu vai sozinho ali e se os outros forem respeitar a lei, eles não ultrapassam e ali estão levando 5 pessoas, 10 pessoas, ou até um ônibus levando 40 pessoas e não pode ultrapassar. Então aquele ali vai ocupando uma vaga no trânsito. Então nós temos que pensar nesse respeito. Pensar em todos os outros como estar no coletividade. Espaço público. Coletividade. Acho que essa é a nossa ideia principal. Perfeito. Enio, te agradeço. Obrigado pela presença aqui. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Prazer sempre é nosso de falar com vocês. Obrigado. Enio Ferreira, que é engenheiro mecânico e também tem especialização em trânsito, nosso convidado hoje, e nos fazendo refletir, mexer um pouquinho nessa questão do trânsito. Porque quando a gente fala em motorista, todo mundo, não, porque eu sei, porque não sei o quê, porque eu tenho experiência, eu já fui há várias vezes nesse trecho, não tem problema, eu vou de olhos fechados. Só que trânsito é algo muito singular e que requer atenção. Nós precisamos ter esta atenção. Bom, você quando está no carro, você pode ter outras pessoas que estão junto no veículo. Então, não discuta questões importantes dentro do carro. Quem é motorista tem que estar guiado ali, tem que estar concentrado no volante, na rodovia, na estrada, na rua, porque daqui a pouco ele pode ter um déficit de atenção que pode ser fatal ou fundamental para ocasionar um acidente, daqui a pouco até uma morte. Então, muito cuidado, muita cautela, muita atenção. Trânsito é um ato de responsabilidade, é um ato que exige respeito. Ficamos por aqui com a nossa entrevista do dia de hoje. Voltamos a fazer uso da máscara. O que eu falava anteriormente, nós não podemos ainda abdicar da nossa máscara. Use máscara, mantenha o distanciamento social, higienize as mãos também. A luta contra a Covid-19 depende de mim, de você, de todos nós juntos. Um forte abraço, até a nossa próxima entrevista do dia aqui na TV Serra.